Irmãos queridos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, solicitando nessa noite bendita que Ele permita que a espiritualidade amiga venha até nós, nos ilumine, nos proteja, que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para termos o entendimento das lições, para termos o entendimento do amor de Deus para cada um de nós. Que Deus esteja com cada um de vocês, que Ele nos abençoe, que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Boa Nova. Vocês já ouviram falar desse livro? É espetacular, é muito bom. É esse livro Boa Nova. O que ele traz para a gente? Pelo Espírito Humberto de Campos, ele traz 30 mensagens, 30 casos, 30 lições de Jesus que não está escrito na Bíblia, tá? Ele traz aí como que Jesus escolheu os apóstolos, como eram os apóstolos. Eram pessoas assim como nós, gente. Jesus foi escolhendo um por um para segui-lo, tá? E João, no último capítulo dele, João escreve: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O que ele quis dizer? Que os apóstolos que escreveram os evangelhos, eles foram contando as histórias que eles tiveram ali com Jesus, certo? Mas Jesus fez muito mais. Muito mais. E eles não conseguiram escrever. Então agora, com a bênção, da espiritualidade, a gente está conseguindo. Humberto de Campos trouxe para a gente o Boa Nova, e a gente está tendo várias histórias aí que Jesus falou também, as lições de Jesus estão sendo passadas para a gente, tá bom? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo Bom Ânimo do Boa Nova, tá? Bom Ânimo, gente, vai falar do apóstolo Natanael, que também é conhecido como apóstolo Bartolomeu, tá? Filipe também era um apóstolo de Jesus, ele era seguidor de João Batista, que era primo de Jesus, tá? Ele era seguidor de João, e depois João falou para ele seguir o mestre, seguir o Messias, então ele passou a seguir Jesus. E Filipe e Natanael eram amigos. E Filipe foi convidar o Natanael para seguir Jesus, para conhecer Jesus. Aí ele pega e fala, Filipe comunicou a Natanael que havia encontrado o Messias e que ele provinha de Nazaré. Nazaré, gente, era como se fosse, era um local, um vilarejo pequenininho. Então, ali tinha muita gente que plantava, eram pessoas pobres, pessoas simples. Não era uma cidade grande como Jerusalém, entendeu? Era uma cidade pequenininha, era um vilarejo. E aí Natanael pega e fala: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Sabe aquela história, não julgue o livro pela capa? Vamos primeiro saber do que se trata para depois, A gente não tem o direito de julgar. Então, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pelo amor de Deus, é uma coisa espetacular, Aí, Filipe vira para ele e fala assim: venha e veja. Isso, gente, eu aprendi com o espiritismo. Eu não era espírita. Aí eu fui convidada a vir e ver.
Aí quando a gente começa a ver, sai a cortina, a parede de pedra, tudo que está na frente dos olhos da gente, a vida começa a se abrir, a visão da gente passa a ser outra. Então ele falou para Jesus, para Natanael, venha e veja. No primeiro encontro de Jesus com Natanael, Jesus já foi e já falou para ele assim, aqui está o verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Por quê? Porque Natanael ele era muito justo, ele era muito sincero, ele era muito certo. Então Jesus, logo de cara, não conhecia Natanael e já veio chegando falando assim. Aí Natanael responde, como me conhece? Aí Jesus fala para ele, eu te vi embaixo da figueira fazendo oração. Quando ele estava num momento de desespero da vida dele, o Natanael, ele pede, ele chama por Deus, ele chama pelo Senhor. O Senhor está me vendo? Tipo, eu estou aqui, você está vendo que eu estou aqui? Eu estou sofrendo, olha para mim. E foi isso que Jesus falou, eu te vi embaixo da figueira. Entendeu? Então, muitas vezes a gente está lá no quarto da gente desesperado, a gente fica assim, Deus, olha para mim, por favor. Eu sou teu filho, sou tua filha. Só que a gente não entende que ele está de olho na gente o tempo todo. A gente só precisa acalmar o coração. Então, vou falar um pouco desse capítulo do livro, tá? Para depois vocês, quem tiver interesse, nós temos o livro aí, Boa Nova. É maravilhoso, gente. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Então, ele estava sempre ali junto com Jesus, tá? Ele era justo, correto e dedicado. Ele acompanhava Jesus em todos os momentos, tá? Entretanto, Bartolomeu era triste. Ele tinha essa característica. Ele era trabalhador, guerreiro, gente, é chuva, guerreiro, ele era responsável, mas ele era triste. Por que será que ele era triste? Nós estamos aqui, a gente vem para o centro, a gente estuda, a gente escuta o evangelho. Por que a gente é triste? Faz parte, está dentro da gente, né? Essa tristeza. Vamos tirar essa tristeza de dentro da gente? Vamos, né? Jogar ela para lá? Isso que a gente tem que fazer, gente. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Sabe aquela pessoa, sabe quando a gente fica lá no canto da gente? A pessoa vem falar com a gente fala assim, não, deixa eu pensar na vida. Não pode muito não, tá, gente? Porque se a gente pensar muito, a gente tem que pensar rapidinho e partir para outra. Como pode, gente, um discípulo de Jesus triste? Como pode? Aquele homem maravilhoso, a gente seguindo aquele homem maravilhoso, eles que tiveram a oportunidade de estar junto com Jesus, escutar ali ao vivo e a cores, estar ali perto, junto de Jesus e ainda ser triste. Como pode isso? Isso não agradava a Jesus. Pois Jesus veio para que tenhamos alegria. Só que como que a gente entende essa alegria que Jesus quer passar para a gente? Se aqui tem tanto sofrimento. Aí que está o pulo do gato. Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Porque o que aconteceu? Bartolomeu estava lá quietinho no canto, triste. Aí Jesus, vendo aquilo, quis conversar com Bartolomeu. Só que eles estavam na casa de Pedro, porque Jesus morava na casa de Pedro. Enquanto ele estava ali, porque estava ali, era mais fácil acesso, tal, ele morava na casa de Pedro. E a família de Pedro estava lá entretida com outras coisas. Aí Jesus, é a oportunidade de conversar com Natanael. E ele foi lá e perguntou para Natanael, por que ele estava triste? Aí Natanael respondeu, mestre, não saberia nunca explicar o porquê das minhas tristezas amargurosas.
Quantas e quantas vezes, gente, a gente se vê nessa situação? A gente tem a família da gente, a família perfeita, todo mundo com saúde, a gente tem emprego, a gente tem casa, a gente tem alimento. Por quê? Tudo isso é terra, tá? Tudo isso é matéria que a gente tem. O que falta pra gente, é fé, é confiança. É confiança em Jesus. É isso que falta pra gente. Por isso que a gente fica amargurado. Mas vamos ver por que Natanael está assim. Só sei dizer isso, é ele falando para Jesus, né, conversando com Jesus. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Ele sabia que Jesus estava ali para ensinar. Ele sabia que Jesus estava ali para ensinar o amor, a paz, a fé e a confiança no porvir, né? Numa vida espiritual, que aqui é passagem, que tudo vai passar aqui e que a gente tem que confiar no porvir, certo? Ele sabia disso. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, do jogo, da ambição. Ele estava triste por causa disso, gente. Porque as pessoas, elas são más. As pessoas são ruins, elas são invejosas. Mas só que se nós ficarmos amargurados por causa disso, a gente não sai do lugar. Se a gente ficar amargurado porque o colega da escola, do serviço é assim, é assado, o colega da escola é assim, assado, a gente não sai do lugar. Deixa ele lá com a amargura dele, deixa ele lá com a colheita dele, ele vai colher depois o que ele plantar. A gente tem que seguir em frente. Certo? Ele tinha o coração muito amargurado por causa disso. Aí Jesus vem e fala, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma notícia não produzir uma boa notícia não produzir alegria? Uma boa notícia, gente, não produz alegria? Como é que pode isso? O que Jesus está querendo dizer? Bartolomeu, eu vim trazer a boa nova, o evangelho, a boa notícia. É para você ficar feliz, não é para você ficar triste. Não é para você amargurar o seu coração. E imagina, gente, nós somos um discípulo de Jesus. E a gente fala assim, nossa, né? Tenho por vir. Que coisa, né? O que a pessoa que não sabe o que é o porvir vai pensar? Eu não quero ir para esse lugar. Entendeu? Então, gente, é vida, é alegria, é amor de estar aqui, de estar com essa oportunidade de evoluir. É uma vida inteira, é uma hora perante a espiritualidade. O que a gente está fazendo com essa uma hora nossa? Nos lamentando? Chutando o pau da barraca e indo para frente? O que a gente está fazendo? Jesus queria mostrar que não fazia sentido um discípulo da Boa Nova triste. Como dar uma boa notícia de uma forma triste? Como fazer propaganda de algo? Imagina aquela propaganda. Vamos ao centro assistir a uma palestra. Ou vamos ao centro assistir a uma palestra? O que vocês acham? Não é diferente? É isso aí, gente. Isso tem que estar dentro da gente. Tá? Fazes bem, Bartolomeu, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Ele não queria só os discípulos. Os discípulos, o que é? É o aprendiz, certo? Ele vem, ele ensina. É o discípulo. Depois eles passaram a ser apóstolos. O que é? Eles vão ensinar.
Então ele queria que eles aprendessem para ensinar. E foram só 12. Olha a revolução que teve. Foi tudo de uma vez? Não. Aos poucos. Mas a gente está nessa revolução até hoje. É preciso acreditar que o bem impera e que as coisas estão da maneira correta, por mais que não nos pareça aos olhos físicos. Gente, o nosso planeta está desse jeito, as pessoas são desse jeito, nós temos o governo que nós merecemos, em todos os locais, nós temos o emprego que nós merecemos naquele momento, certo? O que a gente não pode é falar que nada está bom. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Ainda impera a maldade. Certo? E o que a gente está fazendo aqui? Para tentar ajudar alguém a não seguir mais para o caminho da maldade. A gente está fazendo propaganda boa ou propaganda ruim? O que a gente está fazendo? Não é? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos ficar felizes. Vamos entender. Gente, antes nós nós já fomos bárbaros. Sabe aquela história do homem puxar a mulher pelo cabelo assim? No tempo da caverna? A gente vê aqueles desenhos. Nós já passamos por tudo isso, gente. Muita guerra, muita destruição, muita matança em massa. Nós já passamos por tudo isso. Hoje nós estamos aqui. Não melhoramos? Não é possível que a gente não tenha melhorado nada. E a gente vai melhorar cada vez mais. Então não adianta nós focarmos assim, nossa, o Brasil está horrível. O que a gente atrai? Coisa ruim. Não, o Brasil está passando por uma transformação. É a mesma coisa de forma diferente. Palavras diferentes. E isso atrai melhor. Coisas boas. Tá? Não adianta a gente se lamentar. Cada um de nós, eu acho que eu escrevi errado aqui, tem que ter bom ânimo, disciplina, fé e coragem para seguir a caminhada. Achas então, Jesus falando para o Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O quê? Eu teria vindo aqui, Jesus falando, gasto o meu tempo para ensinar para vocês, achando que isso não ia sair em nada? Será que eu não ia tocar ninguém? Ninguém ia ficar ali tocadinho no coração para poder fazer a mudança necessária? Você acha que ele veio só por vir? O evangelho terá de florescer, o evangelho vai florescer, e ele floresce. Aonde ele floresce, gente? Que ele tem que florescer primeiro? Dentro da gente. Ele precisa florescer dentro da gente. Primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Se eu não mudo, se eu não deixo o evangelho florescer dentro de mim, como eu vou ensinar, passar para alguém para o evangelho florescer no coração da outra pessoa? Como? Não rola. Não dá. Mas venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. Olha, é demais. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Sabe aquela história que ele fala assim? Eu tô aqui te olhando, é só você me chamar. Que eu vou. Tô aqui esperando. Me chama, tipo assim, me chama. O que Bartolomeu fez? Chamou. Eu tô aqui, olha para mim. Ele não chamou? Precisamos mudar primeiro a nós mesmos, para depois mudar o povo. O mundo parece estar em desalinho, porque olhamos o mundo e não os corações das pessoas. A gente olha para o mundo, a gente não olha no coração de ninguém. E tem muita gente com o coração mudado. A evolução, gente, ela é individual. Eu vivo falando isso, né? Não adianta. Você, Marga, querer mudar o Léo. Ele vai ter que mudar por ele mesmo. Não adianta a gente querer mudar o outro. Sabe aquela história? Nossa, essa palestra caiu feito uma luva para fulano.
Não, não é para fulano, é para você. É você que está aqui escutando, não é o fulano. Então ela tem que cair entrar a carapuça, né? Vestir a carapuça, é sua, é de cada um de nós. Não é para o outro. Pedro, ele era um pescador de homens, de vara, um por um, e não de rede. Porque cada mensagem que ele passava, cada orientação que ele passava, era um coraçãozinho que ele ia resgatando. E não foi um montão. Porque, aquilo que eu falei, como a evolução é individual, cada um está num estágio. Cada um tem um entendimento. Na atividade, Jesus ainda, ó, na atividade, no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, e o convite do nosso Pai para que semeamos, é o convite do nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos sacrossantas. 1 horinha que a gente descansa, é um convite que o Pai nos faz a semear. Sabe aquela parábola, gente, do semeador? Saiu para semear? Quem que é o semeador? Somos nós, que também semeamos. Porque uma palavra amiga para alguém, sabe? Um conselho para alguém, o ouvido, saber escutar, gente, é primordial. É você ficar quieto na hora que a pessoa está falando com você. Você chega pro Lucas e fala assim, nossa, Lucas, sonhei com tal coisa. Aí o Lucas, você vai começar a contar seu sonho, o Lucas vira e fala assim, nossa, eu também sonhei com isso. Você não consegue contar seu sonho. É ao contrário? Não, mas então, agora ela já vai prestar atenção, ela já vai falar assim, não, peraí, deixa ele contar. Você não precisa falar isso para ele, é seu interior. Você falar para você assim, não se segura que ele está contando, mas presta atenção no que ele está falando, porque depois não vai adiantar. Gente, isso é acolher, isso é respeitar, isso é amar, é você dar o seu ouvido hoje em dia, que as pessoas estão a milhão, que as pessoas querem contar dos problemas dela, que as pessoas acham que só elas são importantes. É maravilhoso você saber escutar. E ter atenção, não para você responder, porque a pessoa está falando e você está pensando na resposta que você vai dar para aquela pessoa, você não escutou. A gente precisa treinar isso, tá? Na obcecação, meu óculos está ruim, de sua vontade própria, né, nossa vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas e desesperadas imprecações e amargurados gemidos sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências de Deus, que Deus nos faz. A gente está tão obcecado pelos nossos problemas, pela nossa vida, que é tudo nosso, que é tudo a gente, que a gente não vê, gente, a maravilha que é uma chuva. Alguém já viu um verão tão seco? Um verão tão seco, e agora está chovendo ontem e hoje. Espero que ninguém esteja reclamando porque está com essa chuva de ontem e hoje. Porque isso é uma bênção, está limpando o ar. Tá? As plantas estão pedindo, as árvores estão secas, elas estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém me molhe. Então isso é bênção, gente. Vocês já pararam para escutar o passarinho cantar? Uma pedra, como ela é bonita. Gente, tudo isso é bênção de Deus. Só que a gente passa batido. Na minha cidade, lá no interior, a gente vê estrela. Muitas estrelas. Por quê? Cidade do interior, não tem muita luz. Aí você olha e fala, nossa, tem estrela no céu. Aqui a gente não vê tanto. Lá você se confunde
com um monte de estrela. Isso é maravilhoso, gente. Só que enquanto eu morava lá, eu não dava valor. Isso é estrelado. E, entendeu? A gente não dá valor nas pequenas coisas que a gente precisa. Por que a gente reclama tanto, gente? Né? Aí Bartolomeu continua na lamentação dele. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Nossa, meu Deus, meu Jesus, eu sei, né, que do Evangelho, eu sei do porvir, eu sei tudo que o Senhor está me explicando, mas eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu não posso ficar nem um diazinho triste? Posso nem ficar um diazinho deprê? Não posso? Aí Jesus vem, gente. Aí Jesus vem e fala. A verdade não exige, ela transforma. O Evangelho, ele não exige, ele transforma. É óbvio, gente, que nós estamos evoluindo. Alguém nasceu de um mês? Ou o neném nasceu e já começou a andar? A falar? A semente, você plantou a semente e ela já virou árvore e começou a dar fruto? Não, é aos poucos, gente. Um dia a gente está bem, outro dia a gente dá uma recaída. O que a gente não pode é se permitir ficar com esse sentimento de tristeza e amargurado por muito tempo. A gente não pode. A gente tem que brigar com a gente mesmo. Por que eu estou triste? Eu estou triste por causa disso. Vai resolver? Não, então vamos para frente. Vou chorar só um cadinho. Chorei, pronto, acabou, já chorei, já aliviou meu coração. Vamos para a próxima. A gente não pode se permitir ficar nessa tristeza o tempo todo. Tá? Por quê, gente? Porque Jesus vem ensinar que tem uma vida após tudo aqui. E que é extremamente melhor que essa daqui da gente. Tudo, né? Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. Eu posso ficar triste. Mas me convém ficar triste? Por certas coisas? A gente tem que começar a pensar nisso. A transformação é gradativa. Para uma semente se transformar em árvore, né? Ela não se transforma do dia para a noite. Porque ele falando para Bartolomeu ainda, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? Por que a gente fica triste se a gente sabe que tem um porvir? Porque está no nosso coração, né, gente? Vem Bartolomeu de novo, outra argumentação. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? A gente não pode ficar triste porque a gente perdeu um ente amado? Volto a dizer, nós estamos num planeta de provas e expiações, nós somos imperfeitos. A gente está aqui para crescer. Deixa ela crescer. Mas quem está perdido, Bartolomeu? Ninguém está perdido. Se Deus é o Pai de todos nós, se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada. Gente, todos nós, hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos o que nós fizemos nas vidas passadas. E quem está aqui hoje fazendo mal, fazendo as coisas erradas, eles vão passar por isso e vão vislumbrar também um dia a alvorada da redenção. Nós seremos espíritos de luz. Depende de cada um o tempo que isso vai levar. Para alguns pode levar 1000 anos, para outros pode levar 2000 e assim sucessivamente. Mas que nós seremos, nós seremos.
Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, né? Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Por que a gente se revolta tanto? O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Imagina, Jesus coloca a mão em você e fala assim, vamos lá, Bartolomeu, tudo vai dar certo. Nossa, eu choro. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Nossa, gente, é uma maravilha. Jesus nos esclarece e espera que nós façamos, né, o nosso testemunho individual. Resignar a vida, gente, tá? Resignar a gente, resignar as nossas atitudes, nos resignar não é dizer esquecer tudo não quer dizer esquecer tudo de ruim que me aconteceu, tá? Eu não preciso esquecer tudo de ruim que me aconteceu. Eu preciso lembrar, sim, mas sem tristeza no coração. Aconteceu uma coisa ruim, aconteceu. E aí, que lição que você tira disso? O que você aprendeu com essa coisa ruim que te aconteceu? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós não aprendemos, nós vamos passar de novo. E de novo, até que a gente aprenda. A escolha é nossa. Depois da conversa, né, que Jesus teve com Bartolomeu, Bartolomeu foi embora para a casa dele. Ele não morava na mesma cidade, ele foi embora para a casa dele. E lá, gente, os irmãos dele recebeu ele com aspereza. O pai recebeu ele com aspereza. Sabe aquele balde de água fria que você toma? E o que Bartolomeu pensou? Neste momento ele reconheceu que o único que tinha alegria naquela casa era ele, pois ninguém ali conhecia Jesus. Sabe quando a pessoa está brigando com você, gritando com você, falando um monte de coisa para você, te julgando, e você olha para aquela pessoa e fala, nossa, a evolução é individual mesmo. Ele está num nível diferente do meu. Então eu preciso ficar quieto, escutar, aprender a lição e seguir em frente. E não bater boca. E entender que aquela pessoa é diferente de você. É fácil, gente? Mas não é impossível. Não é? Porque a gente, nesses momentos que a gente tem que falar assim, opa, eu tenho que mudar nesse ponto. Isso está ruim em mim. Eu preciso mudar uma vírgula aqui para eu tomar outra atitude. Senão eu vou passar por isso de novo. E eu não quero passar por isso de novo. A vida de Bartolomeu era a mesma. O que mudou foi seu olhar. A gente precisa aprender. O problema está ali? Tá. Então, beleza. Vamos dar um passo para trás e ver aquele problema com outros olhos. Com outra cabeça. Porque eu acredito, fielmente, nós estamos aqui, a gente assiste as palestras, a gente lê os livros, não é possível que a gente não tenha mudado um pouquinho para reconhecer as nossas atitudes e reconhecer a hora que a gente está sendo provado. Certo? Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela atenção de vocês. Tá?